Olá, tudo bem? Olá, irmãos. Vamos mais uma vez fazermos o nosso estudo do livro de Levítico. Hoje vamos ler o capítulo 22. Então, você vem comigo, vamos juntos, pega a sua Bíblia. Eu te dou esse tempinho, porque esse vídeo é gravado. Então, você pega a sua Bíblia e vem comigo conferir o capítulo 22, versículo por versículo. Vamos ver o que Deus está falando conosco através da palavra dele. Aqui diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se privem das coisas sagradas dos filhos de Israel, para que eles não profanem meu santo nome naquilo que eles me santificam, porque eu sou o Senhor. Dize-lhes: se algum homem dentre vossos descendentes em vossas gerações se aproximar das coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tiver imundície sobre si, então essa alma será exterminada da minha presença, eu sou o Senhor. O que a gente observa aqui, irmãos, que as coisas de Deus, elas são muito certas. Não temos que entrar na presença de Deus sim, defeituosos. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes você está brigado com alguém, você está magoado, chateado com alguém, aí você vai até o templo, né, lá onde de Deus, né? Qualquer templo que eu estou dizendo, um templo que você segue, a sua religião, você vai lá na igreja, no templo da igreja, e você está com o coração magoado, você está entristecido. Aí na hora da oferta, que o pastor, né, pede oferta, aí você vai dar a sua oferta. Você já está com aquele envelopinho, né, do dízimo dentro da sua Bíblia, aí você dá aquela oferta. Mas só que você está dando aquela oferta com o coração magoado, entristecido. Você não está fazendo um bem para você, você está fazendo um mal para você. Porque na hora que você for ofertar a Deus, você tem que estar purificado. Purificado de toda a imundícia, de todo o pecado, de todo o rancor. Não é só, às vezes, você que pode ser, eu vou te dizer até você que é casal, né? Eu vou chegar bastante na intimidade, tá? Vou chegar bastante na intimidade para a gente expressar, né, o que Deus está falando conosco. Porque muitas das vezes nós pecamos, nós nem sabemos porque estamos carregando, né, fardos pesados, e às vezes a gente acha tudo normal e não é. Um exemplo: o casal mantém relação sexual. Aí à noite vai para a igreja, os dois. Pode ser marido e mulher, ou hoje em dia está tão normal, né? Infelizmente. Aí vai na igreja à noite. Aí chega lá na noite, no culto, tá lá adorando, cantando. A Bíblia fala, irmãos, que quando a pessoa se junta para ter relação entre o homem com a mulher, essa pessoa fica imunda até a tarde. Então, se essa pessoa está imunda, como que ela vai oferecer, dar o dízimo, dar uma oferta ao templo sagrado, né? Então, nós temos que entender que as coisas de Deus são sagradas. Nós não devemos levar essas coisas. Talvez você fale assim comigo, assim, mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo está no erro, todo mundo está no pecado. E continuar nesse erro não é legal. Não é bom para você. Aí aqui fala, olha o que está falando aqui: se algum homem dentre vossos descendentes, em vossas gerações, se aproximar das coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tiver imundície sobre si, então essa alma será exterminada da minha presença. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando. Então nós temos, para você entrar na presença de Deus, conversar com Deus, você não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer forma, e querer falar, né, exigir dele algo que você quer,
Às vezes você quer algo muito grande, muito intenso, e você ainda exige a Deus, ó Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou fazendo um voto, eu vou fazer um jejum. E exige, às vezes, muitas vezes as pessoas fazem jejum para um determinado propósito, porque a maioria das pessoas, irmãos, elas não fazem jejum para se santificar na vida espiritual. Eu falo a verdade, elas não fazem. A maioria das pessoas que fazem jejum é para receber algo em troca. Então, às vezes a pessoa quer algo, então ela recebe algo em troca. Ah, eu quero um bom emprego, vou fazer um jejum para Deus trocar meu emprego. É válido? Mas a gente não deve, né, ficar só querendo, né, só receber. A gente tem que doar a nossa vida para com Deus. Então, a nossa santidade, a nossa perfeição, é no dia a dia que a gente vai, né, se moldando. Deus vai olhando para você. Então, aqui ele fala que a pessoa que está com a imundície, né, a imundície no sentido de tudo, que ele fala no sentido aqui, a imundície é no sentido geral. Então, que essa pessoa não se aproxima diante do altar. Eu acho muito certo, tem igrejas, né, que elas colocam, né, a oferta, como fala, a caixinha, né, de oferta lá na frente. Aí você que tá na presença de Deus, que você tá digno, né, de ofertar aquela oferta, você vai até no altar e oferta. Então isso é muito válido, porque é melhor do que aquelas pessoas que passam, né, com uma, tipo a sacolinha, né, como fala? Por banco, né, assim, fileira de banco, né, aquelas pessoas que saem com aquele saquinho, né, para receber as ofertas. É melhor ter a oferta, você que é pastor, é melhor você colocar no centro do templo lá, da igreja, bem na frente, para a pessoa, porque a frente é santificada. Então, seria bem ideal o pessoal ir levar lá. E essas pessoas que levam a oferta lá na frente, no altar, essas ofertas têm que ser uma oferta santificada. A pessoa que está dando oferta tem que ser uma pessoa santificada, não é uma pessoa qualquer que pode dar oferta a Deus. Se você está magoado, se você está triste, não dê oferta. Não dê. É um conselho que eu te dou. Não dê. Guarde sua oferta para quando você estiver melhor, você vai e oferta a Deus. E aqui fala, olha só. E se algum homem tiver, os descendentes de Arão, tiver lepra ou tiver fluxo, não coma das coisas sagradas até se purificar. Quem tocar em alguma coisa tornada imunda por causa de um morto, ou aquele que tem fluxo de sêmen, tá vendo? É o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes a mulher tem relação com o esposo dela, vamos dizer assim, à tarde, né? Num domingo à tarde. Aí teve relação com mulher. Aí aquele sêmen ainda está dentro da mulher. E ela vai na igreja, chega lá, canta, prega e acha tudo normal. Acha que aquilo é tudo normal. Não é. Se você está determinada para pregar no domingo, então se santifica desde sábado. Purifica. Por isso que o sábado é o dia de santificar. Para você estar no domingo já preparada, já se está santificada, você já está na presença de Deus. Por isso que aqui fala, ó, ou quem tocar em algum réptil, pelo qual se tornou imundo, em algum homem, pelo qual se tornou imundo, segundo sua imundície. Eis que tocou isto, será imundo até a tarde. É por isso que eu falo que se você prega no domingo, então você purifica no sábado, santifica no sábado. Não coma das coisas sagradas, mas banhe seu corpo com água. E depois do sol posto, então se tornará limpo. E então pode comer das coisas sagradas, porque isto é o seu alimento. Ele não coma do animal que foi despedaçado por feras, para que eu não contamine com ele. Eu sou o Senhor. Eles guardem meus mandamentos, para que não leve o pecado sobre si morram nele. Eu sou o Senhor que o santifico. Gente,
Esse é o nosso Deus. Ele exige de nós uma santidade, uma purificação, uma obediência. E aqui fala, e nenhum estranho coma das coisas santas, nem hóspede do sacerdote, nem o assalariado coma das coisas santas. Se o sacerdote comprou um homem com seu dinheiro, este pode comer das coisas santas. O nascido em sua casa pode comer do seu pão. Se uma filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não coma a oferta alçada das coisas santas. Mas, se uma filha do sacerdote ficou viúva ou divorciada e não tem filhos, e voltou para a casa do seu pai, como em sua mocidade, então ela pode comer do pão do seu pai, mas nenhum estranho deve comer dele. Se alguém comer de coisa santa, por engano, ele acrescente a ela o quinto e a dê ao sacerdote com a coisa santa. Eles não profanem as coisas santas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor. Eles não coloquem sobre si a culpa da iniquidade, comendo suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que a santifico. Tá vendo? A pessoa que come algo santo, se ela está em pecado, ela vai levar a iniquidade. Ela carrega a iniquidade, ela carrega aquele pecado, porque ela comeu uma coisa que não era para ela comer. Então, Deus, ele quer nós purificados. Tem pessoas que falam assim, Deus perdoa tudo. Não tem pecado que Deus não perdoe. Irmãos, Deus perdoa. Não tem pecado realmente que Deus não perdoa. Mas o homem, para ser perdoado os pecados dele, ele tem que mostrar a Deus uma reverência. Ele tem que mostrar uma santidade. Não é só você chegar na presença de Deus e falar, Senhor, me perdoa, aí amanhã você comete a mesma coisa. Ele tem que ter uma disciplina. Eu não vou mais fazer isso. Meu Deus, está olhando. Quantas coisas erradas que as pessoas fazem e acham que não tem importância, que Deus não está olhando para aquilo. Engana, como a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Você está se enganando a si próprio. E você, no seu erro, com esse pensamento medíocre, né? Achando que não tem nada a ver, você está fazendo com que outras pessoas venham a pecar. Você está passando uma outra impressão para a pessoa. Se a pessoa faz, não é pecado, eu também vou fazer. Isso acontece muito com pastores, com pessoas que já estão muito tempo na igreja. Eu conheço uma pessoa que ela, dentro da igreja, ela é missionária, ela ora, prega, só que dentro da casa dela, ela vive de shortinho, só ouve música mundana. Você entra na casa dela, você não ouve música evangélica, é só música mundana. Aí essa pessoa, quando ela recebe uma visita de um crente lá na casa dela, a pessoa vê ela daquela forma, vai achar o quê? Não tem importância, a missionária faz, o pastor faz. Você está entendendo? Quantas mulheres de pastores, quantas missionárias, cantoras, vão na praia de biquíni? Acham normal. Quantas irmãs que ensinam crianças dentro da igreja vão na praia e vai só de biquíni? Aí uma criança daquelas vai na praia também, vê aquela irmã que está ensinando eles lá de biquíni. Isso está gerando o quê? Controvérsia com a palavra de Deus. Isso você está pecando. Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Deus está olhando. Você está passando uma imagem, você está sendo o quê? Você está sendo um mau exemplo para a pessoa. E Deus vai cobrar isso de você. Deus vai te cobrar. Não pense que você vai ficar à mercê, né? Deus não vai olhar essas coisas. Tem gente que fala que isso aí, irmã, é bobeira. Não, irmãos. Deus pede santidade.
todos os capítulos que nós lemos aqui, ele diz sede santo. E olha como que ele exige de nós uma santidade, uma purificação. Então ele pede isso. Olha, se vocês forem num templo sagrado, não vai com esperma no corpo. Não vai com imundície no corpo. A mulher, quando ela era para descer o fluxo dela, ela não podia nem aparecer para a sociedade. Naquela época, não podia aparecer na sociedade. Agora imagina para Deus. A mulher tem que ficar recolhida esse tempo dela menstrual. Aí você fala, mas por que a mulher tem que ficar... É algo dentro dela que sai, é uma imundície dela que sai. A gente não sabe o espiritual, mas Deus sabe. Já pensou se Deus vem, se Deus está falando para nós, não saia, fica dentro de casa. Mulher, você não pode sair quando está menstruada e ir no templo sagrado. Aí as mulheres vão e saem. E ainda pregam o evangelho. Essa mulher está imunda. Ah, mas essa época era... Não, irmãos, a época de hoje também. Isso é santidade. Você não sabe o que significa o fluxo menstrual. Nós não sabemos. Nós mesmos, mulheres, não sabemos por que desce. Algo importante tem nisso. Tem, por que desce? Se desce, é algo importante que tem disso. Então nós temos que entender essas coisas. Nós temos que estar atenta a essas coisas. Se nós queremos ter uma santidade diante de Deus. E aqui fala. E o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Isso aqui não era só para sacerdote, não era só para Arão. Deus vem e fala para Moisés, olha só. Falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, diz-lhes, se alguém da casa de Israel ou do estrangeiro em Israel, que traz sua oferta, seu voto, ou sua oferta voluntária que eles trazem ao Senhor como holocausto, então, para que sejais aceitos, oferecei machos sem defeito, ou dos bezerros, ou dos cordeiros, ou das cabras. Não tragas nenhum animal que tenha defeito, porque não haverá aceitação para vós. Se você vai levar a sua oferta está com defeito, você está imundo, você praticou imundície, você fez tudo ao contrário da palavra de Deus. Aí chega no dia de domingo, você está linda, maravilhosa, e está lá, leva a sua oferta lá na igreja. Você acha que Deus aceita? Por que tanto males continua na sua vida? Por que você vai na igreja, ora e não recebe bênção, não tem uma espiritualidade, a sua casa é um inferno, porque você não tem obediência à palavra de Deus. Irmãs, nós temos que orar, nós temos que meditar, nós temos que conhecer o nosso Deus, para nós fazermos as coisas certas. Não é de qualquer maneira. Nós temos que orar. Às vezes as coisas dentro de casa não vai bem. É uma luta, você e seu marido brigando. Você culpa seu marido culpa você. Seus filhos, nenhum te respeitam. E você acha isso... o quê? Você acha que a culpada é você? A culpada é todos. Você tem que orar. Você tem que se santificar diante de Deus. Mostrar para Deus a sua santidade, a sua perfeição, o seu amor para com Ele. Para Ele vir te honrar, para Ele vir abençoar o seu lar. Você tem que chegar para o seu marido, conversar com seus filhos, mostrar para eles como que Deus quer que nós andemos aqui na terra. Se eles querem obedecer, bem, se não quiserem, mas faça a tua parte. Eu, na minha casa, apenas quem obedece, assim que segue, arrisca a palavra, sou eu. Sou eu que recebo, que vivo aqui, que obedeço. Mas eu conheço, meu Deus. Eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso me santificar diante de Deus. Eu preciso disso.
porque para carregar uma família. Então, a minha família é abençoada através de mim. Isso eu sei que é através de mim, porque eu oro, eu jejuo. Eu estou aqui, em pé, me santificando. Então, nós temos que orar, nós temos que... Faça a sua parte. Se o outro não faz, problema dele com Deus. Mas faça você a sua parte. Para quando você chegar na presença de Deus, Deus vai olhar. Não, você fez a sua parte. Eu vi que você fez, você lutou, você me respeitava. Você não trazia dízimo no momento errado, você se purificava para me dar, para pagar o dízimo, para dar o dízimo. As suas ofertas eram purificadas. Você não devia a ninguém, você não falava mal de ninguém. Deus vai te cobrar. E aqui ele fala, ó, não tragas nenhum animal que tenha defeito. Animal que tenha defeito, ele está falando de oferta. Hoje em dia nós não temos, como eu já falei, esses tipos de sacrifícios de animais. Mas antigamente tinha, mas só que hoje Jesus ele fez isso. Quando ele morreu na cruz, acabou esse sacrifício de animais, mas só que continuou o sacrifício de obediência. Esse sacrifício de obediência continuou. Então, nós temos que levar isso adiante. E aqui ele fala, e se alguém oferece sacrifício pacífico ao Senhor para cumprir um voto ou para oferta voluntária, seja do gado vácuo, seja do gado miúdo, ele seja sem defeito para sua aceitação. Nenhum defeito haja nele. O cego, o defeituoso, o aleijado... Olha, presta atenção aqui nessa coisa. O cego, o defeituoso, o aleijado, o que tiver ferida ou sarna ou impígenas, não ofereças estes ao Senhor, nem os dê ao Senhor como oferta queimada sobre o altar. Irmãs, talvez você me pergunte, irmã, se eu for cego, eu não posso levar a minha oferta diante de Deus? Não. Se eu for defeituoso, não. Se eu for aleijado, não. Se eu tiver ferida, não. Se eu tiver sarna, não. Se eu tiver doente, não. Por quê? Porque isso é pecado. Isso é um pecado gerado por você ou por sua geração. Você está entendendo? Mais na frente, logo, logo a gente vai conversar sobre isso, que vai ter um capítulo inteiro que fala sobre isso. E eu vou te explicar detalhado, você não perde mais nenhum capítulo aqui. A gente vai continuar estudando, que mais na frente eu vou te mostrar por quê que essas pessoas não podem. Essas pessoas vieram de uma família que pecaram. Talvez essa pessoa é um pecador. Então Deus não aceita nem oferta delas. E aqui fala, um bezerro ou um carneiro que tenha algum membro muito comprido ou muito curto, podes trazer como oferta voluntária, mas para como voto não será aceito. Não ofereçais ao Senhor um animal que tiver testículo danificado, ou esmagado, ou arrancado, ou dilacerado. Não ofereçais ao Senhor e não façais isto em vossa terra. Hoje, o que é esse animal com defeito? É quando você dá uma oferta, aquela oferta, ela foi uma oferta de trapaça. Você trapaceou alguém para conseguir aquele dinheiro. Você roubou alguém. Talvez você fale, eu não roubei, eu trabalhei. Sim, talvez você fez um trabalho, mas um trabalho desonesto. Você está levando aquele dízimo para a igreja. Então, Deus não agrada. Gente, Deus está no céu. Deus olha para tudo. Não pensa que Deus está com o olhinho fechado para você, não. Ele olha tudo. Tem anjos aqui na terra que cuida de nós. Tem um anjo só para ficar colado em você, grudado em você. Sabia que tem anjos para ficar grudado em você? Foi essa semana que eu tenho 4 cachorrinhos. Aí eu saí com 2, porque eu saio com 2, meu marido sai com 2 para passear, pra gente passear com eles, andar com eles. Aí eu saí com 2
Acredita que eu saí de casa com esses 2 cachorrinhos, eles não queriam passear. E ó que eles estavam... Quando eu falo para eles que vou sair com eles, eles ficam todo alvoroçados. E esse dia eu saí do portão, eles não quiseram entrar na rua, eles não quiseram. Fizeram força para voltar. Não foi, eu fui puxando, agarrando eles para ver se eles iam. Eles não quiseram. Aí eu percebi, eu não vou. Aí meu marido saiu atrás com mais 2. Aconteceu a mesma coisa. Eles não quiseram passear aquele dia. E eu voltei com eles. Por que razão eu não sei. Eles estavam vendo algum espírito. Eles estavam vendo alguma coisa ruim. A gente não vê, mas eles sabem. Eles têm. Então é bom quando eu falo, gente, é bom ter animal em casa. Porque eles vê os espíritos. A gente não vê, mas eles veem. Lembra da mula, né? Que ela via, né, o anjo do Senhor, e ela desviava do anjo, e o anjo do Senhor, a mula estava desviando do anjo. Então, os animais, eles veem, nós não vemos, mas os animais veem. E Deus, ele está sempre ao nosso lado. O Espírito de Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós e sabendo tudo o que nós estamos fazendo. Tudo o que nós estamos fazendo. E aqui ele fala: não ofereçais ao Senhor um animal que estiver testículo danificado, ou esmagado, ou arrancado, ou dilacerado. Não ofereçais ao Senhor e não façais isso em vossa terra. E da mão do estrangeiro não ofereçais nenhuma dessas coisas como pão de vosso Deus, porque sua deformidade está nelas, há defeito nelas, não serão aceitas ao seu favor. Uma pessoa que não é crente, que não tem conhecimento da palavra de Deus, que vive a vida, né, infernal lá fora, chega na igreja e dá uma oferta, e o pastor aceita aquela oferta. Dá uma oferta, dá um dízimo, o pastor aceita. Irmãos, não devemos. Tem uma igreja que ela pede, ela não quer saber quem está dando. Ela fica pedindo para você: traz sua oferta, quem tem mais, quem dá mais. Fica pedindo sua oferta. Você acha que isso é normal? Que isso é... Nem a pessoa não conhece quem está dando oferta. Às vezes aquela pessoa que está dando oferta, aquela oferta dele foi um dinheiro que recebeu de um assassinato que ele cometeu. Foi de uma prostituição que ela recebeu. E vai lá levar o dízimo. Ah, eu recebi, eu trabalhei, isso é um trabalho. Ó. Quem é condenado? É o pastor que recebeu essa oferta e a pessoa que deu essa oferta, que serão condenados. E aqui fala, e Deus fala que a gente não deve receber. Pessoas estranhas não devem receber oferta. O pastor não deve receber. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, ou uma ovelha, ou uma cabra, então ele permaneça debaixo de sua mãe durante 7 dias. Depois do 8º dia em diante, pode ser aceito como oferta queimada do Senhor. Mas nem boi, nem carneiro não imoles com sua cria no mesmo dia. Se ofereceis sacrifícios de agradecimento ao Senhor, oferecei-o de tal maneira que por ele sejais aceito. No mesmo dia se deve comer. Não deixe ficar nada dele até pela manhã. Eu sou o Senhor. Observai meus mandamentos e cumpri-os. Eu sou o Senhor. Está escrito aqui no livro de Levítico 22, no versículo 31. Não profaneis meu santo nome e sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos conduzi da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ele sempre está lembrando que nós devemos ser santos, que nós devemos fazer a vontade dele, obedecer os mandamentos dele, a lei dele. Ele nos tirou do Egito, da escravidão. Ele nos escolheu como povo dele. Então, nós que somos povo de Deus, nós temos que seguir as leis dele. É ele quem manda. É ele quem manda. Quem é o chefão, quem é o poderoso, é ele, é Deus. Nós somos o quê? Nós somos seus escravos, no modo, né, de expressar, porque nós somos filhos de Deus. Mas para você entender melhor, então você tem que obedecer.
Se você quer receber bênção, obedeça. Ele diz assim, obediência quero e não sacrifício. Ele quer que você obedece. Irmãos, hoje talvez você chega na igreja e fala assim, oh meu Deus, hoje eu não tenho nem um centavo para dar como oferta. Mas Deus quer sua obediência. Se você estiver obedecendo a Deus, os caminhos dele, ele vai te dar a oportunidade de você dar uma boa oferta na igreja. E não é oferta todos os dias, todo domingo, todo mês. Não é. A oferta, ela tem que sair de você, ela tem que ser uma santidade sua. Tem que sair de dentro de você. Não é porque alguém pediu para você que você vai dar. Porque quando uma pessoa pede uma oferta para você, é como se você estivesse dando o quê? Esmola. Não é verdade? Se o pastor está lá pedindo oferta, vamos tirar a oferta agora. Ele está pedindo oferta. A oferta, ela tem que ser de dentro de você. Você tem que pegar, sair de dentro de você. Não, eu vou levar essa oferta lá na igreja. E não esperar pastor pedir. Se o pastor está pedindo, aquela oferta que o pastor está pedindo, não vai ser aceita por Deus. Olha só como que a falta de entendimento leva a pessoa a fazer, desobedecer a palavra de Deus. Aquela oferta que o pastor te pede no culto, aquela oferta não é uma oferta sagrada, santificada. Não é. Mesmo que o pastor ore por aquela oferta depois, não é uma oferta santificada. É uma oferta que ele pediu para você. Não foi uma oferta que você deu, falou assim, hoje eu vou levar essa oferta. Você escolheu, você separou para levar aquela oferta. Eu vejo muitas, a gente vai em igrejas, que as pessoas vão lá e tiram 50 centavos, R$1. Ai, irmãos. Às vezes está com uma carteira cheia de dinheiro, mas tira aqueles miudinhos, sabe? Tem gente ainda que pede até o troco. Dá R$10 e pede o troco. Irmãos, é tanta falta de sabedoria, tanta falta que não conhece o seu Deus. Não conhece Deus. É triste, mas é verdade, acontece isso. E acontece isso no meio de pastores, de pregadores, de irmãos velhos dentro da igreja. Não é de hoje, não. Mas graças a Deus que Deus está nos acordando, né? Que esse canal ele possa trazendo, né, libertação espiritual para muita gente, porque muita gente está vivendo numa jaula de tantas, como fala, de tantos mandamentos de homens. A Bíblia mesmo fala que não mandeis nos mandamentos de homens. A Bíblia fala, a Bíblia nos adverte sobre isso. Se Deus nos deu o mandamento, por que a gente vai andar em mandamentos de homens? Os homens falam, não tem nada a ver. Tem, irmãos, tem tudo a ver. Cuidado, cuidado. Então fica aí esse estudo, né, do livro de Levítico, capítulo 22, que você hoje aprendeu como que se dá a sua oferta. E não seja como os outros. Não importa se os outros estão dando. Mas se você não tiver santificado, purificado para dar uma oferta, não dê. Não dê. Porque é você e Deus vai te cobrar. Tá? Deus vai te cobrar. Não liga para o que os outros homens vão falar. Ah, irmão, o senhor não deu oferta hoje. O problema fala assim, irmão, o senhor sabe o que significa uma oferta? Chega para ele e fala. Irmão, o senhor sabe o que significa uma oferta? E mostra para ele ler a Bíblia, para ele conhecer Deus. Porque você não dá a sua oferta para homens, você está dando para Deus. Fique aí, eu agradeço mais uma vez por todos que me ouviram até aqui. Para as pessoas que estão se inscrevendo no canal, sejam bem-vindos a este canal. Esse canal é um canal de evangelização, se você tem desejo de conhecer Deus, se você tem anseio para fazer as coisas certas, a adorar Deus de
forma que ele gosta, que ele quer. Abraça esse canal, se inscreva nesse canal, não perca nenhum capítulo nenhum vídeo desse canal, porque aqui estamos falando diretamente diante da palavra. Eu mostro para você o que eu leio. Eu não sou muitos que pega a Bíblia e lê um capítulo, lê outro para te tirar do foco. Porque tem muitos pastores que tiram a pessoa do foco. Ele lê um capítulo e aquele capítulo só ali, lê outro, achando que aí ele engloba tudo ali para te enganar, para você pensar que você pode fazer as coisas de qualquer forma, que Deus está com você. Deus não está com pessoas mornas. A Bíblia fala que nós devemos ser quente ou frio. Morno é ruim. Tomar café morno, ninguém gosta. O café tem que ser quentinho, gostoso. Então, é isso que Deus quer de você. Eu agradeço a você por estar até aqui comigo. Continue conosco nos próximos vídeos que iremos realizar, se Deus assim nos permitir. Que você seja abençoado pela palavra e que você possa vir a convidar outras pessoas. Manda esse vídeo para algum amigo, uma pessoa, manda para o seu pastor, né, para ele ter conhecimento. Talvez ele não conhece, né, a palavra de Deus, ele possa também aprender e passar para os irmãos da tua igreja. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.